Então, boa tarde a todas e todos. Nessa aula, a gente trabalhando o panafricanismo no Brasil, o panafricanismo, negritude e o diálogo com o teatro experimental do negro, vai ser uma aula dialogada comigo e com o professor Tiago Cairu. Tiago Cairu, ele é mestre em ensino de história pela Unifesp, ele é rapper, especialista em educação e relações étnico-raciais. Ele é pesquisador e idealizador do curso Baobá, Fortificando as Raízes, é coordenador do Núcleo de Combate ao Racismo na organização Zuma Luma, professor de História na Rede Estadual de Ensino de São Paulo e na rede particular no Colégio CISOL Panambim Bilingual School. Então, esse professor extremamente versátil, artista, militante e atuante que está aqui com a gente, eu tive a honra, tipo assim, alguns alunos que tem aqui, e que o aluno já é mestre da vida, ele só veio estudar com a gente para dar uma confirmada, né? Mas o aluno já é um mestre já na sua própria existência. A gente vai. Eu participei, eu fui da banca, eu tive alguma participação na sua vida, né, Tiago? Eu fui professora, sempre admirei, né, o trabalho do Ti, e a gente fez uma atividade juntos, né, de palestra no ano passado sobre o Xum, que foi uma experiência belíssima. E o Tiago, a gente vai fazer essa conversa, porque eu fui da banca dele de defesa de mestrado, em que ele discute algo que, para a minha geração, é absolutamente novo. Eu sou da era dos dinossauros, eu via os cometas passando assim, né, quase em cima da minha cabeça, né, porque eu era um dinossauro, né? E o Tiago traz uma discussão que é muito inovadora, muito desse momento da história da juventude negra, que são os coletivos, né? Eu sou da época de que, quando se fazia movimento, era muita gente, era grande massa, e essa ideia do indivíduo e da dupla não tinha muito sentido. Reunião, para ter sentido, tinha que ter de 100, cento e tantas pessoas para cima, né? E o coletivo é uma outra história muito rica, muito bonita, muito interessante. E os coletivos, que são uma forma, né, de se agregar, de se fazer a luta política antirracista, de se fazer também a construção de processos identitários contemporâneos, eu vejo, e eu propus ao Tiago para dialogar comigo, que tem muito a ver com essa herança panafricanista e da negritude. Fazem releituras, né, desse panafricanismo e da negritude, que o Tiago, o Gustavo Durão, na aula passada, apresentou de uma forma mais densa, né, trazendo os conceitos, fazendo as relações. Então, só para a gente se situar um pouquinho, esse texto do Kabengele Munanga, ele é um texto resumido da aula passada, que traz algumas questões que ele vai trazer, dando exemplo, no Teatro Experimental do Negro, mas hoje eu queria atualizar o exemplo, eu queria trazer a discussão para o coletivo os coletivos negros, que é uma novidade muito grande. Eu sou da época dos movimentos de massa, de muita gente falando, de muita gente se colocando. Né? Mas antes, Aline, se você já tiver condições, explica um pouco como é que está a situação dos grupos do Vespertino, pelo áudio. Pelo áudio não, pelo microfone. Oi, pode falar. Bom? Tudo, querida, pode falar. Tá certo. Sara, eu vou te mandar o link agora no nosso grupo do WhatsApp. Você abre e apresenta aqui para o pessoal o link que eu vou te mandar? Pode deixar. Aí fica mais fácil de o pessoal ver e tirar dúvida do que precisa. Enquanto a mega monitoria, porque é mega, não é nem mais super, a mega monitoria está aí se organizando, eu só quero apresentar que aqui nós temos alunos da Universidade Federal do Amazonas, tá, Tiago? Que é o Leonardo, que é o nosso colega que ainda está na Colômbia, tá? Então, nossa aula chegou já à Colômbia, através dele, que está aqui fazendo o nosso curso. Temos a Cíntia Souza, que é mestranda no nosso programa, e temos os colegas aqui também da graduação, né, que a gente tem uma história junto, tanto das ciências sociais, quanto também da filosofia, que a gente tem uma colega aqui muito querida, que faz contribuições ótimas,
E aí a gente vai. Essa aula nossa ela é bastante dialogada, né? Enquanto a monitoria está aí se posicionando, eu vou trazendo, então. Agora eu já não vou trazer mais, eu vou passar a palavra para a Aline e depois eu trago. Vai, Aline. Já está apresentando? Ah, tá. Ó, essa lista que a gente tem os nomes das pessoas que escolheram. Se vocês quiserem, depois dessa lista, posso apresentar também. A Sara apresenta para a gente depois. A outra planilha que a planilha foi gerada diretamente do formulário das respostas de vocês. E aí, a partir dessa planilha, eu fiz essa lista. E aí já tem os nomes de quem já está certinho nos grupos e quem tem que ser realocado. Sara, baixa um pouquinho, por favor. Ó, na parte do primeiro grupo, a gente tem no vespertino já o grupo fechado. E no noturno tem um monte de gente que vai ter que ser realocada. No segundo grupo, não tem ninguém no vespertino aqui nas entrevistas, por enquanto. Então, teria que ver isso para que esse grupo tenha pessoas para apresentar e fazer essa apresentação. Deixa eu ver. Aí tem o segundo grupo, que tem 2 pessoas, ó, no vespertino, diálogo com a unidade 3. Pode abaixar mais um pouquinho. Aí tem o seminário 3, que o grupo do vespertino já está completo também, por ordem de chegada. E aí, a Bárbara Rebelo, Brígida Prado e Pedro Ivo teriam que ser realocados. Então, não sei se a professora quiser que a gente realoque já agora, se as pessoas estiverem presentes, ou se a gente manda um e-mail e conversa depois e as pessoas... Eu acho mais rápido a gente realocar e mandar para as pessoas. Porque, de todo jeito, é isso que eu quero tranquilizar os grupos. Eu vou estar junto, eu sou sempre o último elemento de cada grupo de seminário. Né? Quem já me conhece, já fez aula comigo, sabe que eu apresento junto com os grupos de seminário, né, Tiago? Às vezes até atrapalha o grupo de seminário, mas eu juro que eu não vou atrapalhar. Então, acho que pode realocar as pessoas sim, e aí manda no Zap como é que ficou os grupos organizados, tá, Aline? E desde já agradeço muito a você e a monitoria aí por esse trabalho difícil, né, que é organizar todo mundo, né, nessa circunstância aí à distância. Mas a única coisa que eu Diga. não entendi é que se a senhora prefere que eu realoque depois, conversando com essas pessoas, ou já agora? Você pode já realocar agora e depois manda. Aí qualquer dúvida que surja, a gente vai ajudando as pessoas também, Tá para certo. ganhar tempo. Então, eu vou só pedir para a Bárbara, para a Brígida e para o Pedro, se vocês já estiverem por aí, se vocês podem se pronunciar, se tem uma preferência para ir em um outro grupo. Oi, boa tarde. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu sou o Pedro. Eu queria saber se teria vaga no grupo sobre a Palestina. Qual que é o dia? Estou me localizando melhor pelo dia aqui, por favor. Tá, 5 minutos, que eu vou dar uma olhada aqui. Gente, eu acho que vocês podem resolver isso depois pelo Zap, tá? Tá certo. O Pedro, você vai ter contato com a monitoria no Zap, tá bom? Tá bom. De todo jeito, Aline, para ganhar tempo, já realoca as pessoas que não estão encaixadas em grupo, ou que sobraram num grupo, nos outros. E aí manda, e aí qualquer dúvida a gente vai esclarecendo lá, vai ser mais rápido, tá? Sim. Então, pessoal, fiquem tranquilos, tá dessa forma por enquanto, mas essa semana ainda a gente já vai ter completado tudo certinho. Não muda muito do que está aí por enquanto, porque eu acho que todo mundo já respondeu já os formulários, então não vai mudar muito. Então, entre hoje e amanhã, a gente vai entrar em contato com todo mundo que ficou sobrando em algum grupo e os grupos que estiverem faltando também a gente vai entrar em contato, tá bom? Fiquem tranquilos. Tá, muito obrigada, Aline, pela dedicação sua, também da Sara, da Saturno, que está sensacional. Obrigada mesmo. Bom, gente, então, voltando agora à discussão do tema da aula, esse texto do Kabengele, ele é um texto que vai fazer uma articulação muito interessante do panafricanismo
como uma dimensão política da luta pela valorização do negro como ser universal, numa positivação da experiência de ser negro, né? E a negritude, na análise do Kabengele Munanga, é a posição intelectual do negro, é a posição intelectual, cultural. Né? Então, ser negro também, enquanto uma experiência cultural, intelectual, essa dimensão estaria muito bem representada na negritude, que o Gustavo apresentou na semana passada, que esse movimento intelectual das Antilhas e das colônias francesas na África, desses intelectuais, né, que vão buscar essa ideia de alma negra que se expressa na cultura, e o pan-africanismo, mais na sua vertente política bíblica, que a gente viu também, teria a ver com a história, né, dos negros dos Estados Unidos, que numa primeira geração, que é da geração dos pastores, Alexander Blyden e Edward Bloom, Alexander Klumer e Edward Blyden, tem a ideia do retorno à África, né, como a terra do povo negro, assim como a Europa era a terra do povo branco, só que eles estão fazendo esse retorno numa perspectiva bíblica, né? Colocando como passado da África o passado bíblico, ou seja, não pressupondo para a África outro passado que não fosse o bíblico. Já Marcus Garvey, que também o Gustavo falou na semana passada, seria esse retorno político à África no momento do auge do confronto racial nos Estados Unidos. No momento também em que os soldados americanos haviam participado da Primeira Guerra, né? Os soldados negros haviam participado, eles não participam da Primeira Guerra, foi besteira. É no momento em que você tem uma requisição muito grande da mão de obra negra na expansão das grandes metrópoles e das grandes cidades, mas, ao mesmo tempo, essa mão de obra negra ela não participa da vida, ela não participa dos direitos políticos plenamente, é numa condição muito subalterna, né? E aí, nesse momento, né, desse momento de acirramento do confronto racial, de reivindicação dos direitos civis, a fala de Garvey de um retorno à África, ela é muito forte, mas é uma fala de um retorno à África muito pautada ainda também no imaginário cristão, né, de que a África seria a nova Canaã, para onde se deveria retornar. Mas como a história não é uma linha reta, muito entre Blyden e Garvey, a gente tem o pensamento do Du Bois, né? Du Bois nasce nas Antilhas de língua inglesa e migra para os Estados Unidos, e ele tem essa ideia de que a terra do negro é a terra onde ele está presente, é onde ele construiu a sociedade. E essa fala do Du Bois, ela é extremamente poderosa na história do movimento pan-africanista. Quais são os limites do pan-africanismo e da negritude do ponto de vista político? Foi também o que a gente conversou na semana passada. Enquanto ideologias mobilizadoras da solidariedade, da luta pelos direitos civis, da denúncia ao racismo, da denúncia ao colonialismo, elas são rapidamente muito agregadoras. Né? Você falar, né, o negro é destituído da sua dignidade, o negro tem uma história importante para a civilização, para a cultura, para o progresso, isso tudo é muito importante. Né? Mas quando isso se torna o quê? Uma política nacional que você precisa governar, há um choque, por quê? Porque essa visão do negro, especialmente do negro africano, ela é construída fora da África, ela não é construída em África. Quando isso vai para a África, isso dá uma série de choques, porque o negro idealizado, tanto no pan-africanismo como no negritude, ou é muito intelectualizado, ou é uma imagem externa. A população aldeã, rural, trabalhadora, ela não se encaixa. Então, isso dá uma série de problemas políticos extremamente difíceis. Né? Tem uma coisa legal que eu sempre ensino, apesar de eu pesquisar Sudão, eu sempre ensino que o primeiro país a viver uma experiência de independência em África é Gana, em 1957.
E aí o Kabengele, ele chama atenção para a independência do Sudão no texto, né? Não sei se vocês repararam, em 1956. Só que o Sudão ele não é uma independência no sentido de Gana. É basicamente o caminho neocolonial, né? Sai o primeiro em 24, sai o domínio. Você tem uma transição, né? Pro 24 tem a queda, né? Do rei Farouk do Egito, mas depois você ainda tem um controle egípcio que vai até 56. E aí, nesse controle, esse controle acaba. Claro que há contestações, há protestos, há ação do Partido Comunista Sudanês, mas essa passagem ela é neocolonial, né? Ela não é uma passagem pela via de confronto revolucionária, ela é uma passagem pela via reformista. Então, por isso que eu e alguns autores a gente não aponta assim a história do Sudão como uma história anterior de país libertado, né, do domínio colonial, e sim Gana, que Gana tem uma história realmente nessa força e nesse sentido, né? Mas eu quero, então, já continuar aqui, né, o diálogo, mas agora passando a palavra para o Tiago, que vai também fazer algumas considerações sobre o texto dele. Mas antes de eu passar para o Tiago, eu só queria dizer mais uma coisa, né? O Kabengele, ele demonstra essa união do negro político e do negro intelectual na história do teatro experimental do negro. Isso, para mim, é muito emocionante, porque eu tenho parentes, eu tenho pessoas da minha família que já me fizeram relatos de coisas que o Abdias coloca, né? Por exemplo, né, o negro não era espectador do teatro, né? O negro, quando entrava no teatro, era na qualidade de serviços gerais, para fazer a limpeza ou fazer a parte de manutenção, né? Se bem que a gente já tem, desde a década de 20, intelectuais levando os sons de terreiro, os vestuários, cânticos, apresentando ocasionalmente intérpretes negros, fazendo, né, cantos de orixás, o teatro, numa ideia de que você está levando o Brasil, né? Você está trazendo o it, aquilo que faz o Brasil ser Brasil, diferente de todas as outras experiências, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o teatro experimental do negro, ele é essa ruptura, é a ideia de colocar o negro como protagonista. Vocês são muito jovens e vocês não têm ideia disso, mas até o teatro experimental do negro, quando se faziam personagens negros no teatro, eram atores brancos que usava um recurso, né, uma forma de apresentação que é chamada blackface. Inclusive, vários filmes no cinema, quando falava das histórias africanas, os personagens, eles também eram pessoas brancas que faziam blackface. Por exemplo, a história do Mardi do Sudão, que eu pesquiso, que eu analiso, que eu estudo, o Mardi, ele aparece, é o Laurence Olivier que faz um blackface nele, para ele parecer um árabe africano e falar no filme, né? Então, vocês não têm ideia, tanto do ponto de vista de texto teatral, de transformação das relações no teatro e de mudança de estética no teatro, que foi assim, a importância do teatro experimental do negro foi assim estrondosa para isso. E eu acho que quanto mais se fazem trabalhos sobre o teatro experimental do negro, sempre são poucos, sabe, Ricardo? Eu acho que tem que se aprofundar muito mais, um estudo muito mais profundo do que era composto para esse teatro. Eu acho que tem que se aprofundar muito, muito mais. É um tema aí que espera lindos mestrados e doutorados, porque merece. Quais são as referências do TEM, da geração de atores do TEM? Por exemplo, você tem a Ruth de Souza, ela não é a mesma situação, por exemplo, do Grande Otelo. O Grande Otelo já vem de uma outra experiência que a Nilene Nepomuceno escreve, né, sobre um teatro que existia no Rio de Janeiro, que já apresentava atores negros e peças negras no final dos anos 20, e que o Grande Otelo começa muito novinho nesse teatro. Então, assim, o teatro experimental do negro, ele não é a primeira experiência de negros no teatro, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, mas ele é uma ação
muito politizada e direta, que reivindica o protagonismo negro na arte teatral. Ele é uma ruptura. Tá? Se você for pesquisar, já eu vejo isso, quando oriento um trabalho na área de música, há já intérpretes negros que cantam no Teatro Municipal do Rio de Janeiro desde os anos 20. Né? Há outros, por exemplo, que auxiliam na questão da produção musical, né? Que ajudam a trazer instrumentos de terreiros para serem tocados junto com a orquestra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Agora, você tem um teatro que traz essa ideia de um protagonismo negro, de evidenciar os atores negros, colocando-os em outros papéis que não sejam de serviçais e de escravizados. O TEM é uma ruptura. O TEM, de fato, o Teatro Experimental do Negro é algo novo. Na semana que vem, nós vamos ter uma aula integradora das 6h30 às 8h30, com o Júlio Cláudio Silva. Júlio Cláudio Silva, ele é mais velho que eu, mas eu estava começando o doutorado, eu estava terminando o doutorado quando ele entrou no doutorado. E ele fez na UF, e ele fez uma tese lindíssima sobre a Ruth de Souza e trabalhou muito a história das atrizes negras do teatro experimental. E ele ganhou muitos prêmios por causa desse trabalho, porque é um trabalho realmente maravilhoso. Então, a gente vai ter aqui a palestra integrando as duas turmas, tá? E que a gente vai abrir também para o grande público, que é uma homenagem à Ruth de Souza, que faria, ela, se ela estivesse viva, faria 100 anos no dia 13 de maio. Olha que coisa, né? Então, no dia 10 de maio, vai ser a nossa homenagem, né, a Ruth de Souza, que a gente já vai estar vendo essa discussão, a gente já viu, começou a ver na semana passada, né, do panafricanismo e negritude, e agora a gente vai ver com mais detalhes com o Tiago. Eu gosto muito do Tiago, né, isso é um fato, mas além de gostar dele, ou para além do gostar do Tiago, eu vejo no trabalho do Tiago, na pesquisa do Tiago, uma grande novidade. Né? Eu lembro do espanto que eu senti quando eu li, e eu retratei o espanto na qualificação e na defesa, né? De que é uma outra forma de reivindicar esse protagonismo negro na cultura e na política, que tem muito a ver, é a minha forma de ver, Tiago, você pode discordar de mim, porque você é o artífice do processo, né? Eu sou a historiadora olhando você, né? Mas que bebe muito nessa fonte do panafricanismo da negritude. Tá? Então, no primeiro momento, o Tiago vai estar junto comigo fazendo esse diálogo em relação ao TEM. E depois a gente vai trazer o Kabengele, essa discussão dele, trazendo e dialogando com o tema dos coletivos negros. Eu até propus depois que o Tiago fizesse isso, até uma reflexão em artigo sobre isso, né? Quando o Kabengele escreve, o grande exemplo que ele pega é o TEM, mas hoje, em 2021, a gente pode pegar outros exemplos dessas experiências. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês gravem é isso. Anterior ao Teatro Experimental do Negro, já havia a participação de negros como intérpretes, haviam experiências de teatro, tem um trabalho lindíssimo defendido pela Nirlene Nepomuceno na PUC, se eu não me engano, é Teatro dos Grandes Autores, era o nome de um teatro que existia no Rio de Janeiro, que não existe mais, que se faziam peças falando do Brasil e do negro, exaltando o negro brasileiro, mas muito dentro da história do Brasil, daquela história cronológica, né, dos feitos, né, da população negra, mesmo na condição escravizada, que lança Grande Otelo, que lança vários atores que vão ter influência no Teatro Experimental do Negro. Mas o Teatro Experimental do Negro é uma outra história, ele é um manifesto político, ele é uma ação de mudança muito importante. Lembrar também da Frente Negra Brasileira, né, que dá esse aporte político muitíssimo importante, né, e que ajuda, né, o Teatro Experimental do Negro, ele é uma confluência dessas influências maiores do panafricanismo, da negritude, da história social brasileira, da história do negro no Brasil. Ele é um primeiro exemplo, a meu ver,
dessa dimensão local, no Brasil, do panafricanismo da negritude. Por isso que a gente está trazendo aqui, para a gente olhar dessa forma e voltar. E aí eu tenho um depoimento meu antes da gente passar. A dona Ruth, como a gente chamava, a Ruth de Souza, ela era uma pessoa que ela estava sempre próxima de onde eu estudava. Eu fiz História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, nos anos 80. E tinha uma coisa muito engraçada, porque era ditadura, né, gente? Era fim de ditadura, e esses grandes atores que eram politicamente engajados e políticos adoravam circular onde a gente estava, né? Contar com esse apoio jovem, com essa militância jovem para os seus projetos. E a dona Ruth era uma pessoa que a gente via sempre andando no centro ou no bairro onde ela morava, na Glória. E uma vez eu até encontrei ela na porta do prédio dela. Ela falou: eu moro aqui, né? Me apontou a janela. E a dona Ruth, ela conversava com as pessoas, ela se dispunha, era algo dela, conversar com as pessoas. Se uma pessoa puxasse um assunto com ela, ela conversava efetivamente. E é uma sensação minha de jovem, eu nunca, só Deus sabe, né? Mas uma sensação que eu tinha e que ela ficava particularmente feliz quando ela via negro universitário, jovens negros universitários, que não eram muitos nos anos 80, nós éramos poucos, né? Então, quando eu encontrava com ela, oi, dona Ruth, a primeira vez que eu encontrei com ela, o pessoal, se você vê a dona Ruth, como a gente chamava, pode falar com ela e fala que você é universitária, que ela vai ficar super feliz. Dito e feito, falei, ela ficou felicíssima. Toda vez que eu passava, ali a faculdade, tem que semestre, vai estudar o quê? Como é que tá? Eu conversava com ela saía para passear com o cachorrinho, a gente andava. Eu falava assim, dona Ruth, posso ficar um pouquinho com a senhora? Ela, pode, vamos andar, vamos conversar. Eu andava com ela, porque eu achava o máximo, e ao mesmo tempo ela parecia minha mãe, né? Porque ela, né? Ela não é tão mais velha que a minha mãe assim, né? E a gente conversava, ela era da geração da minha avó. Então a gente conversava. O Leonel Brizola, eu nunca vou esquecer, ele ficava ali na Rua da Carioca, a gente estudava lá com o São Francisco, a gente saía, a juventude militante do PDT, eles iam tomar cerveja no bar Luiz com o Brizola. Eu lembro uma vez que eu estava saindo, eu sempre saía correndo para dar aula, mas eu saía pelo mesmo beco que saía a juventude do PDT. Aí ele olhou para mim e falou: moça, você sempre passa por aqui, você nem me dá boa tarde. Eu falei: eu tenho que trabalhar, Brizola. Alguém tem que trabalhar nesse país. Ele falava assim: olha, mas no dia que você puder, tá convidada, entendeu? Então era muito legal. Então tinha essa coisa de chamar a gente para conversar, né? Era muito interessante isso, né? Dessa proximidade, dessa ideia de que eu sou ator, eu sou político, mas eu tenho que estar próximo das pessoas, especialmente dos nichos, dos lugares onde eu posso encontrar mais interlocutores, porque eu tenho uma dimensão política no meu papel, né? E a dona Ruth comigo, ela sempre queria saber dos meus estudos, se eu estava bem, se eu estava estudando, se eu estava aprendendo, o que eu estava aprendendo. Eu não contava para elas, hoje eu tive aula da graduação, o professor falou isso, o professor falou aquilo. Era desse nível que eu conversava com ela. Tchau, dona Ruth, tchau, eu sumia. Não tinha celular, povo, não tinha WhatsApp, não tinha sequer internet. Então a gente assim andava na rua, dava de cara com a dona Ruth. E para a Glória era certo de eu encontrar com a dona Ruth na rua, sempre ali disponível. Aí eu falava com ela, o lixeiro falava, todo mundo falava, e ela dava atenção a todo mundo. Então, essa pessoa que assumiu isso, né, de que a vida dela era uma vida realmente pública, né, de dialogar com as pessoas e tal. Então, eu vou fazer novamente o pedido, quem puder, que não for prejudicar seu pacote de dados da internet, abrir a câmera para ajudar aqui a receber o Tiago, vai ser um prazer muito grande. E, Tiago, a palavra é sua, você tem 1 hora até 1h10 para fazer a exposição. Obrigada. Pro, é sempre um prazer estar junto com você. Eu quero pedir licença aí para todos, todas e todes, licença aos nossos ancestrais, aos nossos mais velhos, nossos iguais e nossos mais novos aí. Eu sou um cara de terreiro,
né, de candomblé e umbanda, então a gente não pode começar, né, nenhuma ação ou atividade sem que os nossos que nos acompanham sempre possam ser referenciados, né? E eu quero também agradecer a professora Patrícia. Eu sempre chamo a professora Patrícia de Pro, de uma forma bem carinhosa, e eu quero agradecer, Pro, esse convite. Eu fiquei muito lisonjeado mesmo, né? Gostei muito, fiquei muito tenso, ansiosíssimo, e eu gostaria de ressaltar, Pro, a sua importância no campo acadêmico. A sua bagagem ela é ela é muito importante mesmo para a nossa caminhada. Eu fiquei muito feliz e fico muito feliz de poder estar cruzando o seu caminho e você cruzando o meu também. Porque é isso, né? A gente precisa valorizar as nossas referências enquanto elas estão podendo ouvir, e é uma dificuldade que o movimento negro sempre aponta, né? Sempre apontou. A importância dos nossos enquanto estamos vivos e o devido valor permanente para as nossas referências. Como você falou, né, você vivenciou um momento histórico, um período histórico do qual a minha geração, a gente observa observa a distância, né? Observa historicamente aí a distância, e você consegue, esse relato seu é muito contundente, assim, para além de emocionante, né? Bom, eu já acrescentei o que eu queria acrescentar, que eu não coloco na mini bio mesmo para poder falar, né, posicionar pessoalmente esse lugar da espiritualidade, porque eu acredito que eu vou começar a partir daí, né? Eu fiz uma leitura do texto do Kabengele, pensando nisso que você colocou, Pro, de quais lugares, né? Quais lugares teóricos, qual posicionamento teórico, e aí você sabe que eu também coloco o crivo de qual lugar prático, né? Assim, para além do lugar teórico, qual esse lugar prático? E eu acho que foi isso que você quis me instigar quando falou, e aí, e o movimento de hoje? Como que a gente consegue puxar a partir desse texto, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo muito sobre alguns pontos que o texto traz, alguns trechos. Eu até copiei alguns, eu vou pegar e reproduzir aqui na íntegra. Só um Vou fazer instantinho, o uma Ricardo pequena levantou a leitura de alguns. mão. É que o Ricardo levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Desculpa interromper, mas é a respeito do texto, inclusive. Eu acho que o texto está com problema de edição, talvez. Sim. Umas partes repetem, e ele não conclui a coisa do Teatro do Negro, porque justa a repetição é logo depois que ele introduz o assunto Não, só queria citar isso porque eu fiquei confuso na hora que eu li. Não, eu também, assim, o Kabengele, eu já vi o Kabengele falando desse texto, aí eu peguei essa referência, passei para vocês, mas sim, é a única edição que tem desse texto. Mereceria, no futuro, e isso é uma coisa que acontece, além de uma questão de revisão, né? Às vezes o nome do Senghor está faltando uma letra, tinha uma outra palavra também que estava faltando, suas, aí saiu uas, né, também. Mas por que eu trouxe o texto? Eu trouxe esse texto nesse sentido, porque ele, também já vi ele colocando sobre esse texto, ele vê o teatro experimental do negro como uma união aqui no Brasil dessas duas perspectivas, do pan-africanismo e do negritude, mesmo que não sejam da mesma temporalidade. Sabe, Ricardo, que em história a gente tem muito rigor com essa questão da temporalidade, né? Eles são de temporalidades diferentes, mas ele acredita que dá para você perceber a influência dessas duas grandes vertentes nessa experiência do teatro experimental do negro, né? E isso é uma coisa, gente, que se por um lado o meio acadêmico está mais pesado para mim, para os estudantes e para os docentes,
Por outro lado, a qualidade das edições dos textos acadêmicos melhorou estrondosamente, de revisão. Eu lembro de mandar artigo para a editora destruiu o texto na revisão, e eu não poder nem citar o texto destruído do jeito que ele ficou destruído, né? E eu agora, um tempo atrás, consegui fazer uma nova edição do texto já certinho, corrigido direitinho, né? Então, essa observação do Ricardo é importante. Esse erro é um erro do texto mesmo. Se você buscar, vai ser sempre esse, né? E que mereceria o caber agora, né? Se ele é aposentado, se ele pudesse fazer uma nova edição desse artigo, ficaria... porque acho que a revista deu uma comida de bola feia na questão da revisão do texto. É porque o teatro do negro some, inclusive, né? Ele começa, introduz, mas não desenvolve. Aí repete uma parte de cima do texto. Enfim. Parece um corte-cola, né? Uma coisa que falhou aí no corte-cola. Tá. Mas isso é uma questão de edição, não do texto. Isso já aconteceu com um texto meu, mas eu consegui, não é exatamente isso, de eu colocar uma coisa e a informação vir totalmente contrária do que eu escrevi por causa de revisão. Uma revisão que não dialoga com o autor, né? Mas hoje, devido justamente... Hoje que eu digo, aí já tem nos últimos 5 anos, devido ao nível de exigência, de qualidade das publicações acadêmicas, esse tipo de erro, por outro lado, eu não vejo acontecer. Sabe, Ricardo? É isso. Das coisas difíceis, sempre tem coisas interessantes que a gente precisa observar, né? É isso. Mas fala, Ti. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Só porque eu fiquei, né? Apareceu o Teatro do Negro e aí sumiu tudo. Aí eu, droga, agora que tinha o filé mignon sumiu. Desculpa. Mas o filé mignon vai voltar na terça-feira com a fala do Júlio Cláudio sobre a Ruth de Souza, que é o doutorado dele. É contigo, Tiago. Joia. Então, aí eu fiquei pensando nesse caminho, né, Pro? Como costurar, né, esse texto para chegar a um olhar histórico e perceber como que essa relação, né, que o Kabeng ele aponta, ele faz questão de frisar bastante, né, de forma nítida e não tão nítida assim, a gente tendo que dar uma cavucada assim um pouquinho no texto, essa proximidade, essa ligação teórica, né, entre panafricanismo e negritude para uma questão prática, que aí ele desemboca no teatro experimental do negro, né, que aí ele fala, olha, tudo dialoga, a gente precisa pegar o que dialoga e ver o que dá para dialogar, mesmo sendo teorias que a grosso modo dão a entender que vão ser muito parecidas, mas aí o Kabeng ele deixa muito nítido para a gente, né? São parecidas, mas não são iguais, tem as suas pontualidades, né? Tem as suas diferenças. E nessas diferenças ele vai apontando, ele vai falando, olha, tem coisas na negritude que são extremamente importantes e tem o que é questionado dentro da negritude, tem dentro do panafricanismo e o que é questionado dentro do panafricanismo, que são alguns pontos que você trouxe aí no começo, né, Pro? Quando você falou da negritude e das negritudes, né, que é importante a gente pensar que tem as leituras Mas temporais, Negritudes, né, Negritudes é uma leitura mais contemporânea, dos últimos 10 anos. Na época que é formulada, é negritude. E por que é no singular? Negritude, sim. Porque quando esses intelectuais, Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire, né, estão pensando em negritude, eles estão pensando que existe uma essência negra cultural, intelectual. Há uma alma negra universal. O que a negritude... Isso é interessante você ter falado, porque o que o negritude vê na cultura, o panafricanismo vê na política.
ancorada aí numa ideia bíblica de um povo eleito, de que é bonito esse exercício, porque o Kabengele diz que assim, é bonito esse exercício, né? Você buscar uma essência negra positivada, colocada na universalidade da experiência humana, colocada como algo que tem tudo a ver com o melhor da civilização, é tudo o contrário do que acontecia na ciência eugênica, é tudo que acontecia ao contrário na administração colonial, é tudo que acontecia de contrário no Brasil da Primeira República, que a população negra era deixada de lado realmente à margem. Então, assim, há uma beleza, eu concordo com. Quando você vai ler esses autores, gente, eu recomendo ler, é de uma beleza. Tem um livro muito conhecido do Du Bois, que foi traduzido para o português, Almas da Gente Negra, que vale uma vida ler o livro pela beleza estética literária que está ali. Né? O que se questiona é que não existe uma alma negra universal, existem diversas experiências de se viver essa história de ser negro. Existe uma crítica que a gente faz, sobretudo depois de várias experiências locais, de várias experiências de governo que foram constituídas na África e também na América Latina, que viam o negro de uma forma essencializada, de que existe uma única grande experiência de ser negro. Mas a época que isso surgiu, lá pelos anos 40, 50, isso foi de um potencial transformador muito grande. Então, é legal a gente estar deixando essas coisas claras. Tá? Deixa eu perguntar sobre esse ponto. Elton, quer fazer algum comentário? Elton Soares Ribeiro. Eu tenho saudade dos seus comentários, Elton. Olá, Elton. Está me ouvindo? Tá. Vamos ver aqui. Se me ouvir, se você me ouviu, abre aí o microfone em algum momento para comentar. Eu vou pedir para a Cíntia Souza, ela é minha mestranda, ela está trabalhando com essas representações complicadas, negativas do negro, nesse mesmo período do pan-africanismo, dos escritores pan-africanistas, que ela pudesse comentar um pouco sobre isso, né? Sobre esse papel mobilizador que essas ideologias do pan-africanismo e da negritude vão ter face um mar de negatividades da imagem do negro, né? E você pesquisa sobre isso, né, Cíntia? Comenta aí um pouquinho. Não, Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu tenho visto, né? Eu participei da última aula dessa aula com esses assuntos aí do pan-africanismo, da negritude, né? Eu achei interessante porque eu não tinha ainda visto essa parte, né, da sociedade, né? Porque quem não sabe, eu estou estudando os desenhos, as representações dos negros nos desenhos, justamente nesse período como a professora colocou, né? Nos anos 30, 40, 50. E eu achei até interessante do texto de hoje sobre o teatro, né, do negro, que falou do blackface, né, que eles eram interpretados por outros artistas, né, pessoas brancas representando o papel dos negros. E eu achei interessante porque nos desenhos, muitas dessas representações, elas são imitando como se fosse o blackface. Como que eu poderia explicar isso? Você tem os artistas, né, que eles interpretavam, então, os negros, né, branco pintando a cara, que ficava com aqueles lábios, né, bem largos, brancos, né, o olho também em volta branco, então uma imagem bastante caricata. E aí é justamente essa imagem que eles vão colocar nos desenhos. Então, no desenho, acho que não é nenhuma representação do negro, às vezes, né? Às vezes chega a ser a representação da representação. Então, é um negócio bem complicado. E eu não tinha me atentado ainda, então, como eu falei, sobre esses movimentos, toda essa movimentação que estava acontecendo mesmo, essas discussões do pan-africanismo, e acho que, nossa, vai dar para pensar alguma coisa nisso, porque muitos animadores que estavam fazendo esses desenhos, que colocavam lá o negro nos seus desenhos, eles falavam que eles iam atrás, né? Tem uns específicos que eles iam em clubes de negros, observava como eles dançavam, qual era a cultura, né? Tudo nesse período, e daí eles traziam para o desenho justamente isso. Foi isso que eu encontrei, né? Sendo que é algo totalmente estereotipado, algo que tenho certeza, né, que os negros, muitos deles não iam nem se identificar, né, nem naquela época, nem hoje, nem nunca, né?
Então, é legal ver como que se dá esse contraste, né, de opiniões, como que eles estão se unindo nesse período, né, colocando essa essência, né, definindo que todos, né, somos negros, tendo várias ideias lá circulando pela sociedade, e como que isso vai sendo retratado, né, pelos brancos, na visão dos brancos, né, tipo, eles são, definem lá alguns estereótipos, fica naquilo mesmo e nem tem nenhuma crítica com relação a isso. Acho que é mais ou menos isso que eu poderia estar falando, que eu estou lendo aí e aprendendo com vocês. Tá certo, minha querida. Tiago, a palavra volta para você. Joia. Eu acho bacana o que a Cíntia trouxe, da hora mesmo, porque é isso, né? E essa dinâmica que o Kabengele coloca no texto, tanto do panafricanismo quanto da negritude, é que dentro cada qual, né, do seu período e no seu formato, faz um enfrentamento, que aí eu vou começar a costurar, né, com o Clóvis Moura, que o Clóvis Moura vai olhar para isso tudo lá na frente, vai dizer, olha, é um enfrentamento radical, por mais que não tenha um conflito bélico ou um enfrentamento, né, de corpo a corpo, mas é um enfrentamento e é uma radicalização, né? Então, eu estou radicalizando com uma chave de entendimento sobre a população negra, né? Eu tô desmistificando, mas como que eu faço essa desmistificação, né? Eu trago ela de uma forma extremamente contundente. Então, eu estou apontando ali onde está o racismo, eu estou apontando o que esse racismo está fazendo, e eu, para além de tudo isso, eu não só estabeleço uma crítica, mas eu faço uma propositiva, né? E aí é que entra essas teorias panafricanistas e a teoria de negritude, que vão colocar uma alternativa a essas condições que são colocadas, na verdade, assim, né? Uma alternativa ao que foi retirado da população negra, que é ter um passado, né? Um passado histórico e um passado consistente de construção para a instrução não só para si, né? Então, e aí eu tenho uma o panafricanismo só ele traz muito disso. E aí eu pergunto agora para o Ricardo Costa, na arte visual, quando que você percebe na sua experiência de pesquisa que se tem esse olhar ou essa busca desse negro como um protagonista histórico, que tem um valor universal, que tem algo a ser expresso? Ricardo Costa. Ele vai... Tá feita a pergunta. Enquanto o Ricardo não aparece, Leonardo, queria te perguntar isso. Na sua história, na sua pesquisa na Colômbia, quando que aparece, se é que aparece, como que se coloca essa questão do negro na arte e de se ver uma valorização e essa presença desse negro na arte, Leonardo? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde. É um pouco difícil, mas porque eu já falei na aula passada, ou não lembro qual aula, mas tem aí bastantes artistas que eles vão falar do negro, mas eles não são negros. Então, é essa questão, né? Tipo, de como quem é excluído, se fala assim, né? É retratado por aquele que não está excluído. Então, aí já começa toda essa questão. E tem, assim, nas artes visuais, tem algumas representações, mas o que acontece é que essas representações foram mais nos anos 70, 80, 90, por aí. Aí depois já começa a ter artistas negros, mulheres negras artistas, mas o que acontece aqui é que nos anos 40, anos 30, o foco estava mais voltado para as representações indigenistas, também seguindo um pouco essa ideia dos muralistas mexicanos, e então era uma questão assim. Então, a preocupação aqui foi mais voltada nessa apropriação, porque também não eram artistas indígenas, mas eram essas representações, tipo, como do valor, do mito, das lendas, da nossa origem indígena,
mas que realmente também era uma representação mais mitológica, ou, não sei, romântica ou heróica, do que os próprios problemas dos indígenas e seu passado, né, na colônia espanhola. Então, aqui o processo foi assim primeiro, voltado primeiro para os indígenas, e já depois a representação do negro, mais o negro representado, mas não ele se representando, por isso mesmo, né? Porque também as possibilidades para ter uma educação, ser artista, essas coisas, não estavam dadas aqui e ainda não estão, né? Então, assim, já tem uma representação maior, tem vários artistas, e especialmente em algumas cidades, porque, pelo contrário, bom, não sei se pelo contrário do Brasil, mas aqui na Colômbia tem algo, e aqui a população negra, ela está no Caribe e no Pacífico, dentro do país, dentro da onde eu moro, tipo, mas são pessoas que têm chegado aqui por causa da violência nessas regiões. Então, aqui somos, tipo, em aspas, brancos ou índios dentro do país, mas no litoral a população negra é a grande maioria. E então, por isso também vai afetar essa representatividade, porque mesmo como sucede talvez no Brasil, como acontece no Brasil, esses artistas têm sucesso, quer dizer, têm uma aparição na cena das artes porque estão em São Paulo, estão no Rio, estão nessas grandes capitais artísticas. E aqui acontece o mesmo, tá? Quem chega em Bogotá, então, a capital. Então, é uma coisa assim, essa representação. Entendi. Nossa, fantástico o que você falou. É uma outra história, mas é interessante esses processos de construção, né? Daqueles que são oprimidos nos seus territórios, mais ou menos no mesmo período histórico, eles precisam ser vistos, eles precisam ser incluídos como elementos da nação, como no caso da história indígena, né? Que também acontece aqui no Brasil de uma forma muito forte. E, Ricardo, tinha te perguntado, Ricardo Costa, não sei se você ouviu, quando que nas artes a gente começa a ter, nas artes visuais, essa valorização de um protagonismo negro, de um devir negro, político, social, de transformação? Quando que isso começa a aparecer? E de que forma aparece? Se você pudesse contar para a gente. Não sei se eu saberia dizer exatamente, mas eu acho que talvez um momento de evidência no modernismo, né? Na pintura, na literatura. Apesar que, por exemplo, quando eu penso em Macunaíma, eu sinto o negro subrepresentado ali. Né? Tem aquela passagem do terreiro de Candomblé, que Exu dá uma surra lá no vilão. Eu não sei se para ser sincero, de um modo geral, na obra do Mário de Andrade, eu fico pensando que talvez o negro, ele próprio talvez não se entendesse exatamente como negro, né? Você fica imaginando, eu não tenho conhecimento muito profundo da biografia dele, mas fico imaginando essas coisas. Não sei se teria muito a acrescentar, não, a respeito disso. Para mim, tem essa coisa do teatro negro e esse momento específico, que é muito marcante, que marca, assim, o início de uma abordagem mais efetiva, né, dessa temática na arte brasileira. Mas na arte visual, na iconografia de orixás, você acha que também não tem essa busca de um negro positivado, de um negro protagonista? Sim, mas aí é pós-modernismo, né? Que você começa a ver os pintores abordando esses temas e tal, é pós-modernismo. Eu lembrei, enquanto vocês falavam também, do Joãozinho da Gomeia, que é bem posterior, mas ele foi primeiramente reconhecido como um grande bailarino, né? Ele se apresentava em teatros, e parece que tem até uma conexão com a dança do momento, a dança contemporânea da época, e aí posteriormente é que começa a vir o reconhecimento dele na grande mídia, nos grandes meios de comunicação, como um sacerdote mesmo, mas a primeira entrada dele foi através da arte, através da dança, né? Ele reproduzia as coreografias dos orixás em espetáculos, e posteriormente até na TV e tudo mais. Não sei se eu tenho muito conhecimento para falar disso, não, Patrícia. Não, a questão é mais a gente estar conversando sobre sistemas, né? Passeando sobre isso, para quê? Para perceber a articulação dessas duas grandes reflexões
na dimensão prática, ou seja, da expressão artística, literária, na expressão política, nos governos, né, nas eleições, nas lutas anticoloniais que a gente percebe. Isso que eu estou fazendo hoje, esse exercício mais prático, e propus aí um desafio para o Tiago. Consegue, Eti? O Ricardo estava Fala mais falando, o Ricardo estava falando, eu estava aqui tentando identificar, né, algumas situações. E aí, olhando para o que vem vindo, né, nessa condição histórica que o Kabengele coloca, essa movimentação, né, de reatar um conceito principal, um conceito não, né, uma intersecção principal que o Kabengele coloca ali no texto dele, que eu percebi, é tanto o movimento panafricanista quanto o de negritude, na verdade, eles recolocam o negro numa posição de sujeito construtor da sua história e modificador da história do outro. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, antes do panafricanismo, ele dá o exemplo lá dos Estados Unidos, né? Os negros estadunidenses, eles vão se observar sem história anterior à colonização, e eles vão, a grande maioria, ele coloca, né? A grande maioria faz uma reprodução vedada daquilo que o colonial, que o colonizador ele traz. Então, vai ensinar a língua inglesa, vai ensinar o cristianismo, e aí o panafricanismo vem e fala, ó, para um pouquinho aí, segura a onda aí, porque a gente tem uma história antes disso. E o viés religioso, ele vai numa importância muito, muito, muito densa, né? Muito forte. Por quê? Porque ele vai fazer também, vai trazer. Eu vejo assim, aí é uma leitura minha, né? A partir do texto, que o panafricanismo ele vai usar o viés religioso, principalmente cunhado ali no cristianismo, para conseguir retornar, fazer aquela curva sem ser tão acentuada para apontar de volta para a África num caminho de percepção a partir desse apagamento que o próprio cristianismo fez. Né? Então, o Garvey vai dizer muito isso. Né? Ele vai falar, olha, tá, tudo bem, a gente está na terra do colonizador, a gente está aqui num outro lugar, vocês estão em diáspora, nós estamos em diáspora, e aí quando eu falo vocês estão e nós estamos, é pensando nessa perspectiva do Garvey mesmo, de que nós fazemos parte de um espírito único, né, que o Du Bois também vai marcar isso no texto dele, que inclusive é muito bonito, muito poético, né, o Olha, os dele. textos, pela beleza literária, eles são arrebatadores, assim, vale extremamente a pena ler. É lindo mesmo. E aí eles trazem, o Kabengele ele faz questão de apontar essa intersecção. Né? Então, tanto um quanto o outro apontam para o mesmo lugar, com sistemas metodológicos diferentes, mas que há uma ligação que é a retomada de uma africanidade, de uma africanização, de uma... E aí eu não vou usar a palavra religar, porque dentro da religiosidade a gente não considera dessa forma, mas uma reaproximação com o que foi distanciado. Né? Então, assim, a cultura negra está ali, a experiência de vivência tradicional está ali. Basta agora quem está vivenciando na diáspora conseguir enxergar esses pontos e nomear e dizer, olha, isso aqui é africanidade, isso aqui é herança tradicional de matriz africana, olha, isso aqui é uma rememoração dos rituais que nós fazíamos enquanto estávamos dentro do continente de nascimento. Então, aí só para... E isso vai demonstrar uma mudança na postura do indivíduo, e pensando nessa mudança da postura do indivíduo,
ele vai fazer um enfrentamento olhando para a África, olhando para o continente africano, a partir de onde ele está. E aí eu percebo que o Kabengele, ele começa a trazer o TEM, né, a partir dessa perspectiva. Então, olha, olhando de onde nós estamos, nós continuamos sendo negros, mas essa negritude, esse panafricanismo que é vivenciado na diáspora, ele precisa ser identificado, nomeado, para que o outro, que aí entra muito no que o Ricardo colocou, e mais alguém colocou também, junto com você, Pro, essa história, o Leonardo, essa história de nós sermos identificados pelo outro, e não por nós mesmos, né? Então, a gente trazer a nossa construção e principalmente, fazendo o diálogo e o enfrentamento, colocando a nossa ancestralidade num movimento que não é estanque, que é exatamente sair dessa lógica colonial de que nós somos um povo atrasado, sendo que nós estamos vivendo aquela modernidade naquele momento e nós estamos vivenciando esse momento histórico, estamos modificando e construindo esse momento histórico pautados nas nossas experiências anteriores, né? É um pouco do que ele traz. Eu só vou ler um pedacinho que eu achei aqui, que eu achei muito importante, né, que o Kabengele coloca. Cadê? Deixa eu achar aqui. Que ele falando Diz dos a Estados página, Unidos, né? Tiago. Página 112. Tem um pedacinho que ele diz o seguinte: após séculos de imitação cega, está falando do panafricanismo, né, chegando nos Estados Unidos. Após séculos de imitação cega, alguns escritores negros tomaram consciências de que, de todos os grupos étnicos povoando os Estados Unidos, anglo-saxões, italianos, alemães, poloneses, judeus, etc., eles são os únicos a sofrer uma lavagem cerebral. Então, o que ele está dizendo o panafricanismo ele vai fazer uma realocação dessa ancestralidade africana, mas sem perder de vista que estamos vivendo numa diáspora e de uma forma em que o colonialismo ele tenta a todo momento manter essa desumanização que foi colocada. Exatamente. E aí, assim, isso, quando você fala, eu queria retomar uma fala do Tiago, que isso é importante para todos nós, especialmente para os mais jovens que eu aqui. Quando você assume que a diáspora é um lugar da presença negra, porque qual é a grande luta que aparece no panafricanismo? Num primeiro momento, a presença negra não é desejada aqui. A presença negra não tem lugar aqui nas Américas. Ela precisa voltar para a África, porque cada raça pertence biologicamente a um continente. E aí você tem as grandes disputas e tensões políticas da experiência da Libéria, que deu completamente errado, porque eles saem negros americanos e se tornam outra coisa na Libéria, e não conseguem fazer diálogo com as histórias e com a população que eles encontram nesse território, que é comprado para ser o território para a população negra, que não tem lugar nas Américas, e isso não dá certo. E aí vem Du Bois e diz, não, o lugar da experiência do negro é onde ele está. Então, a partir de Du Bois, a gente tem essa posição, né? A diáspora, ela não é um local em que a população negra e seus descendentes ela é arrastada para, mas é também um local onde essa vida se constrói novamente, onde essa vida se recoloca, onde essa população negra participa, isso é muito importante, da fundação política, da fundação espiritual e da fundação cultural daquela sociedade. Eu nunca vou esquecer uma fala da embaixadora, mas que foi muito sintomática, quando ela foi apresentar o Ricardo Costa lá no Seminário Brasil-Sudão, ela disse assim, talvez a experiência mais profunda das populações negras no Brasil que tenha se integrado, se tornado a cara do Brasil, é a história dos orixás.
quer dizer, de uma forma diplomática, dentro do que é a profissão dela, né? Ela trouxe algo que é isso, ou seja, a presença negra é onde, de fato, essa população vive e constrói a sua história, né? E aí se passa a buscar isso, essa busca, Tiago, é isso que eu quero dizer, ela é uma busca criativa e é uma busca difícil, ela é uma busca tensa. Passa a buscar as evidências dessa africanidade ou aquilo que pode ser feito a partir da constatação dessas africanidades, ou seja, desses vestígios, dessas lembranças, dessas relações políticas, dessa espiritualidade, tá? Uma coisa é o culto de orixá, tá, só um instantinho, Ricardo. Uma coisa é o culto de orixá na África. Outra coisa vai ser as religiões que, a partir desse culto de orixá, se constituem aqui. E aí, gente, é um campo, do ponto de vista das ciências sociais, é riquíssimo estudar esses elementos, essas presenças de africanidade, mas do ponto de vista dos movimentos sociais e do gerenciamento disso, isso é muito complicado, isso é muito tenso, né, Tiago? E aí eu vou passar a palavra para o Ricardo para a gente conversar. Fala, Ri. Não, desculpa, é só um pontuamento bem rapidinho. Eu lembrei agora, você falando isso, que tem essa questão, né, da recriação da África nos terreiros de Candomblé, como a gente vê bem, por exemplo, lá no terreiro do Apofonjá, né, que cada casinha é uma nação, é uma procedência, é um lugar diferente. Aí eu me lembrei da Beatriz Nascimento, quando ela fala que ela é atlântica, né, e ela tenta fundar essa identidade negra no percurso, digamos, do ponto de vista de quem está no Brasil, né? Então, ela bota no percurso, esse percurso, né? Que é um percurso trágico, um percurso, enfim, com tudo que a gente sabe, mas ela se diz atlântica, né? Eu sou atlântica. Eu acho um jeito interessante de ver toda essa presença aqui da diáspora americana sob esse ponto de vista. E também você falou isso, eu lembrei da Angela Davis dando a palestra lá na Bahia, que ela pergunta para ela o que ela teria a dizer ao feminismo negro brasileiro, e ela falou, não, eu não tenho nada a dizer. Inclusive, eu venho sempre para cá, porque aqui tem já uma tradição potente, ela cita a Irmandade da Boa Morte, as Yalorixás, enfim, e ela diz que vem aqui para colher esse exemplo para a militância dela, né, para aprender com essa resistência que já existe aqui há muito tempo. Desculpa, só uma pontuaçãozinha rápida. Ricardo, tem que pedir desculpa, essa aula é para a gente conversar mesmo sobre isso. Ti, continua. E essa, Bru, é muito intenso, né, essa discussão e essa troca, porque é isso, né, a gente vai percebendo o quanto de contexto histórico, né, dentro dessa delicadeza e tensão que você colocou, quanto contexto histórico tem para ser cavucado, né? São muitas as tensões, são muitos os processos, e é um campo muito extenso de análise para a gente conseguir fazer algumas percepções a partir, né, bem observando aí toda essa dinâmica, a partir de quem veio antes, né? Então, o que o Abdias Nascimento, né, que depois ele vai tirar o do, né? O Abdias Nascimento, ele fala sobre, a partir da criação, né, do TEM, do Teatro Experimental do Negro, ele faz questão de pontuar isso, né? De que por vários anos se viu o negro sendo representado pelo branco numa figura, como a Cíntia colocou, né? Uma figura caricata, estereotipada, uma figura quase degenerada, né? Então, assim, algo extremamente violento para nós, porque, ou as palavras do Abdias, né? Ou a gente era colocado como aquele subalterno risonho, né, enfático, feliz da vida com tudo, com o que o branco propõe, com o que o colonialismo propõe, e aí quando eu falo branco é o estado de branquitude,
né? Essa relação de pensamento teórico-prático pautada na exploração do continente africano e dos seus descendentes na diáspora, né? Então, pensando nessa branquitude, em tudo isso, ele vai dizer, olha, mas quem disse, né, que a população negra brasileira não tem condição de ser ator, de representar a si de uma forma humanizada, e aí entra um outro ponto que tanto a negritude quanto o panafricanismo e o Kabengele deixa isso muito nítido também no texto, né? A retomada de uma humanidade, como que essa retomada de humanidade ela pode ser feita pelo caminho das artes? E aí o Abdias ele vai trazer esse caminho das artes vinculado a um processo que é de uma africanidade extrema, que é a pedagogia da existência. Né? Então, é uma existência pedagógica, na verdade. É o que vocês vão ver na Radicalidade de Ruth de Souza, que eu vi, né? Essa questão da pedagogia da existência. Exatamente. Aí a gente tem essa existência pedagógica colocada como, né? Primeiro, ele faz. Tem um vídeo dele no YouTube, eu esqueci de pegar o link aqui, mas o Abdias falando, né? Eu parei para perguntar para algumas pessoas o que elas achavam, né? De eu criar um teatro experimental do negro. Aí as pessoas falaram para mim, melhor você tirar a palavra negro, porque senão você não vai ter espaço. Aí ele olhou para as pessoas e disse, é isso mesmo que eu quero, é criar o teatro experimental do negro, porque é esse enfrentamento que eu quero fazer na sociedade. E aí, como que ele vai trazer esse enfrentamento? Pelo meio, pelo viés cultural, mas não só uma cultura, um modo cultural do ponto de vista também estereotipado, né? Também de uma forma rasa. Então, só o teatro pelo teatro, fazer uma coisa bonita. Não. Essa estruturação do teatro experimental do negro, ela vai conciliar, né, a possibilidade social do negro a partir da sua experiência com o teatro. Então, ao mesmo tempo que ele cria esse espaço para que negros, negras e negros vão e entrem para dentro para experienciar a arte teatral, eles também, na maioria, nós sempre fomos, né, marginalizados do processo de escolarização, ele vai colocar esse processo de escolarização num formato que depois, lá na frente, a gente vai ver o Paulo Freire esmiuçando, né, que é um processo orgânico de educação. Então, ao mesmo tempo que o cara quer ter ali durante 8 horas do dia, à noite ele vai fazer o teatro, num dos dias da semana ele tem aula de letramento. Então, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a escrever, ele vai ter uma experiência com essa escrita, que foi uma escrita excludente, violenta e violentadora para ele, de uma forma acolhedora e dentro da sua perspectiva, que aí entra a parte étnica. Né? Então, ele vai se reconhecer naquele processo de leitura e escrita, e ele vai se reconhecer enquanto ser que é e pode ser referência de beleza, que pode ser referência de possibilidade cultural, e pode ser também, aí ele demonstra ele mesmo e o Guerreiro Ramos, né, os dois ali, uma experiência de intelectualidade, junto com tudo isso. Aí a gente olhando para o que o panafricanismo e a negritude vão dizer, é exatamente essa potencialidade global que a experiência negra na humanidade ela apresenta. Né? Então, o Carlos Machado, ele tem, eu esqueci o nome do livro agora, o Carlos Machado ele produziu a dissertação de mestrado dele, que foi uma publicação Grandes Gênios da Humanidade, agora o restante eu me esqueci, que fala sobre as construções científicas, metodológicas que surgem da África.
né? Então, o Abdias do Nascimento e o Guerreiro Ramos, eles vão olhar para esse tipo de construção. Então, o indivíduo, ele não precisa ser estanque, né? Eu não preciso ser porteiro a minha vida inteira, eu posso praticar outras coisas. Eu não preciso ser só professor universitário, eu posso praticar outras coisas. Eu não preciso ser a mulata do carnaval. Eu posso ser mais do que esse rótulo que me apresentam. Então, ele vem com um rompimento muito vigoroso, né? É muito forte, é uma porrada na cara mesmo, quando surge o teatro experimental do negro, porque ele vem falando, olha, tá vendo? Toda esses rótulos que vocês colocaram na gente, a gente está ressignificando esses rótulos. Então, tá vendo aquela personagem estereotipada, feia que vocês colocaram? Olha como essa personagem real, né, dentro de um contexto de realidade, como que ela existe dentro da cultura, como que ela existe dentro da arte, e como que essa arte e essa cultura vão fazer sentido para esse grupo dentro da sua movimentação social. Eu gosto muito também da experiência, a Zezé Mota, ela fez parte do finalzinho aí, né, da experiência do Teatro Experimental do Negro, e ela também fala com muita propriedade de como o Abdias Nascimento ele abordou ela, né? E que é dentro dessa abordagem que a professora Patrícia, muito das pesquisas que a professora Patrícia faz, eu não faço questão de esconder, é uma referência para mim, de como essa organicidade de convocar o negro a se reconhecer negro. Né? Então, a Zezé Mota, ela fala, né, de como o Abdias abordou ela ali no meio de uma feira, porque dentro dessa perspectiva que a professora Patrícia falou, ela era uma estudante que tinha conversado com alguém, estava numa reunião que ele tinha visto, estava ela e uma amiga, e ele fez questão de encontrá-la de novo, pesquisou quem era, foi ver e tal, para chamá-la para dentro do TEM, e para que ela contribuísse tanto com a sua experiência, né, enquanto humanidade, mas com a sua experiência de acúmulo de outras fontes de entendimento para troca. Então, dentro do teatro experimental do negro se encontram as várias possibilidades do negro na sociedade, e é isso que dá um grande diferencial, porque assim, nós temos... desculpa, nós temos ali Desculpa, é que tem o Ricardo está com a mão levantada há um tempinho. Aí você segura tá, isso, que o Teatro Experimental do Negro abre beleza. possibilidade. Não, perdão, foi sem querer. À vontade. Nada, tá bom, pode continuar, Ti. Já é. Porque o teatro experimental do negro, ele abre essa possibilidade, e aí, olhando de novo para o que você falou, né, no começo, para a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela faz essa experiência nas primeiras 3 décadas aí do século XX, de a população negra se experienciar dentro de uma perspectiva de reconstrução de si dentro da sociedade. A gente pode, né, não vamos ter tempo para isso, para olhar os pontos que fizeram as tomadas de decisões chegarem ao que culminou no final da Frente Negra Brasileira, mas a experiência, né, o suprassumo do que a Frente Negra Brasileira trouxe foi exatamente isso, é que dentro das várias possibilidades, dos vários lugares que a gente tem na sociedade, na diáspora, essas possibilidades, elas precisam se encontrar e elas precisam fazer trocas. Por quê? Porque houve uma limitação estrutural e estruturante para que a gente não se reconheça capaz de fazer determinadas coisas. Então, o teatro experimental do negro, ele vai movimentar um campo ideológico, teórico e prático que vai fazer com que essas pessoas que estão dentro da experiência do TEM, elas vivam os seus caminhos fora do TEM, nas suas possibilidades, dentro daquilo que elas fazem, mas que elas carreguem junto com elas as experiências de quem veio antes. Né? E aí, fazendo uma proximidade, deixa eu só achar aqui, eu tinha separado, eu peguei
o genocídio do negro brasileiro, que o Abdias ele traz um pedaço, deixa eu só ver a página aqui, rapidinho, tá marcado, eu só preciso achar aqui, tá? É rapidinho. Eu só queria destacar uma coisa, enquanto ele está procurando, que o Teatro Experimental do Negro, ele dá uma evidência à presença das mulheres negras em grandes papéis, dá um destaque a essa atuação feminina, que vai favorecer, obviamente, né, a discussão sobre esse lugar da mulher negra, que contribui muito para a constituição desse olhar do feminismo negro, mas, na época, era um protagonismo das mulheres que passavam pela luta cidadã, pela luta contra o racismo e pela afirmação dessa presença fundante do negro na história e na vida do Brasil. Isso é muito importante, tá? A gente hoje fala de feminismo negro porque é uma compreensão contemporânea de como a gente pode olhar para a história dessas mulheres do passado. Mas elas não esperaram surgir o feminismo negro para poderem ser atuantes. São cuidados que eu estou chamando a atenção para a gente ver. Porque quando a gente está na busca dos sinais de africanidade, de afirmação da presença negra, e a gente acha, né? Porque quem procura acha, e mais do que isso, é evidente essa presença dessa nossa história, das nossas instituições e valores. Porém, há que se ter um cuidado de que não é a partir do momento que a gente nomeia que os processos passam a existir. A gente já tem uma forte história da luta das mulheres negras que não ganha o contorno do feminismo. É uma coisa que eu já chamei a atenção no meu grupo de orientação e que é uma grande verdade. A luta das mulheres é uma luta histórica e muito antiga. Agora, a luta das mulheres como feminismo é uma construção do século XX. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se alguém não entendeu isso, por favor, levanta a mão que eu esclareço, mas enquanto isso eu passo a palavra para o Tiago. Vai, Tiago. Obrigado, Pro, que são pontos que faz toda a diferença, né, no processo de análise, da gente não colocar tudo no mesmo balaio e não conseguir visualizar cada coisa na sua temporalidade, né? Obrigado. Eu achei aqui, é um ponto que o Abdias vai falar exatamente desse lugar da educação, né? Que ele fala, dentro aqui do genocídio do negro brasileiro, ele vai colocar que ele vai dizer que nós estamos na antessala da Europa, né? Que a gente está ali esperando o que vem, assim, em grifos meus, como se a gente estivesse esperando o que sobra para poder fazer a nossa vida, né? E aí ele vai dizer a importância da educação, né? Que é um ponto que eu trouxe bem importante do TEM, né? E traz a gente para esse incômodo pro agora, né? Trazer esse incômodo para a nossa educação agora também. Ele vai falar o seguinte, na página 113 aqui do Genocídio do Negro Brasileiro: o sistema educacional funciona como aparelhamento de controle nesta estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino brasileiro, primário, secundário, universitário, o elenco das matérias ensinadas como se executasse o que havia previsto a frase de Silvio Romero constitui um ritual da formalidade da ostentação das salas da Europa e, mais recentemente, dos Estados Unidos. Se consciência e memória e futuro, se consciência é memória e futuro, quando e onde está a memória africana, parte inalienável da consciência brasileira no currículo escolar? Onde e quando a história da África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Ao contrário, quando há alguma referência ao africano ou negro, é no sentido do afastamento e da alienação da identidade negra, né? Então, é importante a gente visualizar que, assim, o Abdias, ele está bem contextualizado, ele e o Guerreiro Ramos, eles estão bem contextualizados dos processos educacionais
dentro de alguns lugares, né, de diáspora, América e Europa, e também eles estão dialogando com as práticas de outras tentativas pedagógicas, outras tentativas de ensino-aprendizagem dentro do próprio continente africano. Então, eles vão. Essa questão da educação, do letramento, é importante, porque há um senso crítico aí, pautado pelos dois. Né? Qual o senso crítico? É um processo de ensino-aprendizagem com o qual nós não vamos reproduzir o sistema que já está colocado. Nós vamos usar os códigos desse sistema, nós vamos usar as figuras de linguagem desse sistema para construir uma estrutura pedagógica educacional dentro dessa diáspora, olhando para a nossa africanidade, olhando para as nossas heranças e, para além disso, né, para ressignificar e trazer uma visão, me fugiu a palavra agora, eu vou usar uma outra, mas de revalorização, de valorização e revalorização daquilo que nos constrói. Né? Então, isso que a gente discute hoje, né, bastante, quando a gente vai discutir a BNCC. Aí eu vou fazer um pouquinho, vou dar uma de Exu, vou trazer para agora. Quando a gente discute BNCC, Explica, esse tipo de... Só explica porque tem o Leonardo, que é da Colômbia, e o que é BNCC. Ah, sim. Tá. A BNCC é a estrutura de ensino-aprendizagem que nós temos aqui, que dá um direcionamento de como nós vamos trazer os conteúdos pedagógicos para dentro das aulas. Né? Então, essa estrutura nossa, ela foi construída e foi muita discussão em cima de como a figura da população negra ela deve ser colocada, como que a cultura ela faz parte disso, e ainda assim a gente hoje vê uma falha grande, que não vou entrar nesse mérito para a discussão agora, porque não é o foco, mas é mais para deixar a inquietação, né, da gente pensar. Olha quanto tempo a gente já vem discutindo a importância da culturalidade, a importância dos processos culturais para a educação. Né? E são movimentos que, dentro das populações africanas, grande maioria, é o uso da cultura que faz com que a criança ela aprenda, com que ela se desenvolva e que ela consiga compreender esses códigos para que elas possam utilizar esses códigos na sua vivência cotidiana, no seu desenvolvimento enquanto ser humano. Aí eu vou olhar para o que o Kabengele traz, que ele também coloca no texto a respeito do TEM, essa dupla experiência que o TEM traz, né? De um ponto de vista... Deixa eu achar aqui a página certinho. E depois já começa a falar dos coletivos, que já são 4h08. Daqui a 20 minutinhos a aula termina, e só vou dar um recado. As colegas da monitoria pedem que quem vai apresentar o primeiro seminário e quem puder ficar na plataforma, ficar, para poder resolver o problema dos grupos dos seminários, tá bom, pessoal? Então, quando eu e o Tiago terminarmos, a gente vai parar a gravação, e aí eu vou passar a palavra para as monitoras e elas vão organizar, vão orientar o primeiro grupo de seminário e depois ajudar a organizar os outros que estão sem grupo, tá bom? Pode falar, Tiago. Termina aí e vai para os coletivos, que isso é o desafio. E aí eu já vou emendar. Já vou emendar. O Kabengele, ele coloca lá na página 121 para 122 um pedacinho que é o seguinte: a negritude, posição intelectual, ele vai fechando lá, né? Ele coloca que a negritude é a posição intelectual e o panafricanismo, posição política. Convergiam ao afirmar, respectivamente, que todos os africanos tinham uma civilização comum e que todos os africanos deveriam lutar juntos.
Nesse sentido, o movimento da negritude, o movimento do panafricanismo pertencem à africanidade no plano da ação. E aí é que eu trago um pouquinho da reflexão que eu trouxe na dissertação, né? Então, o que movimenta esses coletivos negros nossos de hoje? E aí eu analisei, né, de 2003 a 2017, foi o recorte, olhando para dois coletivos aqui da Quebrada, daqui do Campo Limpo, que é o que eu organizo, e do Grajaú. Nós, Baobá fortificando as raízes, e Malungo, não deixe sua cor passar em branco. Né? Então, do Malungo, Malungo, 2 pontos lá, não deixe sua cor passar em branco, foi um slogan de uma campanha dos movimentos, dos coletivos negros, na década de 90, se eu não me engano, 90, para que a população negra se autodeclarasse negra no censo do IBGE, para o censo de 92. A campanha foi de 90 para 91 para o censo de 92. Então, não deixe sua cor passar em branco. Faz um diálogo muito grande, muito potente, com tudo isso que a gente está conversando, que o Kabengele traz nos textos, e que o Abdias vai colocar com muita propriedade no Teatro Experimental do Negro, que não pode deixar a cor passar em branco. Né? A gente tem discussões, principalmente o Stuart Hall vai discutir muito isso, a questão da identificação, né, dessas nomenclaturas. Oi, Tiago. Oi. Tiago. Discutindo o que eu estou trazendo. Deu um corte aqui, travou, a gente perdeu uma frase. Ah, tá. Eu falei que assim, o Stuart Hall ele vai trabalhar muito essa questão da identidade. Né? E eu não fiz esse recorte teórico sobre identidade a partir do Stuart Hall e outras pessoas, outros autores intelectuais, porque assim, primeiro pela questão do tempo, vou ser sincero, e por outro lado, porque há uma observação de que há também uma necessidade, foi o que eu acabei constatando na pesquisa, há uma necessidade dentro desse enfrentamento teórico-prático de se referenciar nas práticas que vieram antes. Então, esses coletivos negros que nós temos hoje, eles são o que eu concluí, né? Eles são uma continuidade dos movimentos de coletividade negra que vem passando aí por todos os períodos, né? Mais incisivamente, a partir da Frente Negra Brasileira ali, que vai se estruturar como um partido político, mas que o Clóvis Moura ele vai perceber essa coletividade negra em outras situações, que ele vai chamar de grupos específicos, né, que são as escolas de samba, as irmandades negras, os clubes. Então, o Clóvis Moura ele tem uma frase muito importante nesse livro aqui, que é o São Paulo, Povo em Movimento, que ele tem um texto, que ele fala exatamente dessas organizações negras. Ele fala, o povo negro ele sempre foi um organizador, às vezes com mais incisão, com mais organização, às vezes com menos, mas a gente sempre se organizou. E aí, puxando o gancho do que a professora Patrícia trouxe, um dilema que a Pro colocou para mim na dissertação foi, mas eu não conheço esses coletivos com tão pouca gente. Isso a gente pode dar um outro nome, mas a gente não pode chamar de coletivo. E aí é que entra essa nossa análise da atualidade, né? E que dialoga exatamente com o que o Kabengele traz sobre o panafricanismo, a negritude, dentro do que o Teatro Experimental do Negro faz. Ele pega aquilo que dá liga, né, aquilo que é somatório dos dois, e vai transformar numa ação prática, vai transformar numa
numa estrutura pedagógica que o Marx vai chamar de praxis, mas que a gente sabe, olhando aí para os estudos feitos antes, e o Abdias vai falar muito disso, o Clóvis Moura também, das práticas ancestrais dentro de algumas civilizações africanas, onde, né, sem a experiência do mais velho, não se tem o mais novo. Então, o mais novo ele vai produzir uma experiência de enfrentamento ao racismo, às colonizações que são impostas dentro do seu ambiente, no seu formato, e isso vai se modificando. E aí foi o que a gente foi construindo, né, na dissertação, que esses coletivos negros, eles pautam as ancestralidades numa forma metodológica, bebendo dentro da universidade, das fontes teóricas na universidade, olhando para a sua prática, para suas necessidades reais, das suas dificuldades reais, pautadas pelo racismo, e vão produzir instrumentos de enfrentamento. E esses instrumentos de enfrentamento, eles não são só dentro do campo que a universidade ela propõe, porque a universidade também ela vai se reconfigurar à medida que esses corpos negros e essas vivências negras vão para dentro da universidade. Então há um processo de troca. A universidade vai observar essa produção, ela vai ter esses corpos negros pensantes dentro da universidade, ela vai se reconfigurar, e esses corpos negros, eles vão para a universidade, voltam para o seu lugar de origem e vão modificar o seu lugar de origem pensando nos conhecimentos que foram absorvidos da universidade, nesses conhecimentos que são de vivência prática, de experiência, e vão transformar em um formato pedagógico, uma prática pedagógica a partir das formações. Então, vão construir formações produzindo respostas a problemas que são do cotidiano, mas que precisam ser pensados de uma forma teórica para que essa solução prática passe pela teorização para que não se perca nesse meio de caminho. Só um instantinho. Eu não sei se eu consegui deixar nítido, eu acho que eu vou dar a gente vai esmiuçar, mas o Elton quer fazer uma pergunta. Pode falar, Elton. Elton, pode abrir o microfone. Ele levantou a mão, né? Pode abrir. Professora, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu peço desculpa porque eu não pude participar quando a senhora me chamou, eu estava no volante, aí eu fiquei naquela angústia, eu paro o carro ou eu participo? E eu acabei de chegar em casa, eu estou atento na aula, mas eu não pude participar, nem para escrever, só para participar mesmo, para não deixar passar em branco, eu gostaria de comentar uma experiência que eu assisti em sala de aula, né? Eu já era professor, né? Eu já leciono filosofia e história, sou das ciências sociais. Aconteceu em meados de 2014, numa escola pública aqui em Guarulhos, né? E é lógico, eu fui aluno da rede pública, então assim, eu assisti parte dessa mudança cultural que o movimento negro tem conquistado nos espaços públicos de legitimar a cultura e a afirmação, né? Isso é muito maravilhoso, ainda que seja avanços tímidos, né? E aí, em 2014, eu tive uma experiência interessante, que na época eu falei, poxa, mas peraí, tem alguma coisa aqui estranha. E aí, como a gente ainda não tinha esses conceitos, essas aulas, eu pensei, tá estranho. Eu não sei ainda identificar, mas tá estranho. Um aluno chamado Thomas, né? Negro, alto, típico atleta de basquetebol. Um professor também, negro, chamado Luiz, que é de artes, ele montou um grupo de teatro. E aí ele estava nos convidando para indicar alunos, né? Alunos que têm perfil de artista, de ator, para
apresentar, para recitar poemas. Inclusive, um dos poemas do nosso seminário era Navio Negreiro. E aí a gente indicou o Thomas, por ele ter essa futebol. Ele é do esporte, ele é da educação física, ele é do interclasse. Eu falei, não, mas tudo bem que ele também gosta de esporte, quer saber é, atlética, mas ele, na minha aula, ele apresenta bons seminários. Ele improvisa até, que é uma coisa interessante. E ali eu vi que houve ali um choque de interesses, né? Enquanto havia um grupo querendo indicar o Thomas para o teatro, havia um outro grupo de colegas querendo indicar ele para atividades esportivas, né? E eu pensei, mas espera aí, ele não quer ser apenas... Aí, lógico, hoje a gente entende melhor, né? Ele não quer ser apenas identificado como um menino do esporte, porque para além do esporte, ali, e não que seja também ruim, mas que ele também, outra coisa que ele quer fazer, outro espaço que ele quer ocupar, que é o do teatro, da apresentação cultural. E eu lembro que ele depois foi indicado para ser um dos representantes da escola no campeonato do Slam, que envolve rap, e eu vi que ali estavam querendo enquadrá-lo no estereótipo. E ele conseguiu vencer isso. E aí hoje a gente, a partir desses autores outros, sabemos que tipo de luta era essa, né? Da luta da ocupação cultural nos espaços públicos, inclusive, e sobretudo, a escola, né? Eras, professora, me desculpa Nada, pelo nada, atraso. Elton, tudo bem. Vai, Tiago. É exatamente nesse sentido, Elton, que, que a pesquisa foi, observar essa experiência dos coletivos negros quando eles saem da universidade, quando não os coletivos especificamente, né? Porque nem todos os coletivos, as pessoas elas frequentaram a universidade, mas a grande maioria hoje. E aí, principalmente a partir de 2003, né? Porque 2003 tem a 10.639 e nós temos uma luta muito intensa nas políticas de ação afirmativa, né? Então, isso tudo vai fazer com que essas pessoas que estavam fora da universidade, que muitas das vezes faziam suas pesquisas de autodidata, né? Então, lia uma indicação, outra, que quem estava na universidade dizia que era importante ler, trazia, ia nos lugares, nas palestras, ouvia. Essa experiência ela vai se propagar e vários coletivos surgem a partir desse momento, né? E como esses coletivos surgem? Não tem um coletivo, eram para ser 4 coletivos estudados na pesquisa, mas devido ao tempo a gente teve que recortar. O orientador foi o Kleber, o professor Kleber aí da Unifesp, o Kleber Santos Vieira. A gente teve que recortar, mas pensando, né? Essa experiência coletiva de afastamento, ela também faz ela dá ela faz uma linha dialética onde o retorno ele também é feito pelo modo prático, mas pelo modo teórico em conjunto. Então, ao mesmo tempo que esses coletivos se juntam para fazer cultura, para fazer um slam, para fazer um sarau, alguma coisa, eles também se organizam para fazer cursos de extensão, para buscar recursos públicos em editais, para produzir documentários falando daqueles que estão fora do viés. Aí eu vou generalizar, mas não é numa generalização pejorativa, mas a grande maioria está fora do campo acadêmico. Então, esses coletivos que vão à academia e voltam, eles conseguem perceber numa chave de leitura, numa chave de interpretação, que as populações que estão, né, produzindo conhecimento aqui, os grupos negros que estão produzindo conhecimento na quebrada, eles produzem metodologias pedagógicas que são extremamente importantes.
E a partir dessas experiências pedagógicas, alguns desses coletivos vão produzir formações continuadas para professores, né? E aí, um dos coletivos que era para ser estudado, mas eu não ia ter tempo, porque eu ia ter que analisar muito bem, aprofundadamente a produção, é o coletivo Marcus Garvey, que fez a tradução de alguns textos do Marcus Garvey que não estavam traduzidos do inglês, eles fizeram a tradução e, de forma autônoma, produziram um livro, que é esse aqui, né? Procurem por mim na Tempestade, onde eles trazem uma farta possibilidade de leituras do Marcus Garvey, né? Então, assim, as interpretações que nós temos a partir do que eles escrevem são várias. Outra autora que, a partir principalmente dos coletivos, né, vai ser retomada, e hoje ela está bastante na academia, não tanto quanto deveria, a Lélia Gonzalez, né? Esse aqui é de organização da Flávia Rios e da Márcia Lima, mas tem um livro compilado de artigos da Lélia Gonzalez que é pelo coletivo Panafricanista. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? O nome do coletivo é Panafricanista. O nome do coletivo. Muito legal. Se eu não me engano, é. E aí, por quê, né? Esse diálogo com o panafricanismo, ele está na atualidade. E o diálogo com a negritude, ele vai estar na atualidade também é lógico, né? Como a professora Patrícia colocou, de uns 10 anos para cá, vão sendo feitas leituras críticas, releituras, e hoje nós percebemos algumas negritudes, né? Mas essa composição de identificar de onde veio para saber para onde está indo, que é um conceito Sankofa, né? Você segue para frente olhando de onde veio, é o que vai balizar esses coletivos. E aí, essas práticas nossas, dentro agora das minhas conclusões chegadas lá na dissertação, eu consegui identificar a produção de uma intelectualidade afroperiférica. E aí agora eu estou fazendo umas leituras para ver se eu consigo verificar se é um conceito mesmo, se eu não estou viajando muito, se não é muita... Mas, assim, essa intelectualidade que é afro, né, que olha para a sua matriz africana e produz alguma coisa fora dos campos centrais, e aí periférico nesse sentido, que é fora dos campos centrais, ela também vai produzir grandes instrumentos, grandes ferramentas de enfrentamento aos racismos aos quais são submetidas as populações negras ainda hoje. Né? Então, à medida que um grupo ele monta um coletivo, que parte do coletivo, ou todo ele vai para dentro da universidade, depois volta, só o fato dele voltar e fazer um curso dentro da quebrada, ele já está dando demonstração por experiência de que a possibilidade do negro não é só essa que o Elton colocou aqui, não é só o jogar futebol, não é só jogar basquete. Ele pode sim querer isso. De qualquer um poder jogar basquete. Mas se eu não quiser, como negro, eu posso ir buscar outros tipos de conhecimento. Eu posso buscar fazer outras coisas dentro das minhas capacidades. Porque 2 minutos para concluir. Humanidade, eu retomo isso. 2 minutos para concluir. Então, fechando aí, esses coletivos que tem hoje, eles são um reflexo de toda essa construção histórica que vem sendo feita no embate do sistema colonial, da estrutura teórica colonial e prática colonial que é instaurada a nós. A Petronilha, ela nesse livro aqui, ela traz uma narrativa, né, entre Brasil e África, construindo conhecimento e militância. Ela fala exatamente isso. Tem um trecho que ela diz, olha, se a gente não falar da gente, aí é grifo meu, tá? Que eu não lembro exatamente as palavras que ela colocou. Ela fala isso, né? Ela fala, ó, se a gente não construir as nossas referências bibliográficas, a gente vai sempre estar pautado numa bibliografia daqueles que ou olham a gente de fora ou não nos reconhecem.
Então, assim, esses coletivos fazem exatamente esse enfrentamento. Eles produzem uma bibliografia que é uma bibliografia que a Nilma Lino Gomes ela resume muito bem no movimento negro educador, que desde dos meninos do funk ao pessoal do rap, do qual eu sou fruto, com as posses lá, que a gente tinha que ler livros para fazer, a gente tinha meio que uma banca, eu vou fechar agora mesmo, tá, Pro? A gente era obrigado a ler alguns livros e fazer um processo de leitura crítica e apresentar essa leitura crítica. Se a gente não tivesse feito muito bem, a gente era mandado para casa e depois voltava. Ou seja, essas pedagogias que são a partir das experiências negras, elas se consolidam e são transitórias também, porque os coletivos negros não são estanques, né? Então, essas práticas, elas vêm e se transformam hoje no que são esses coletivos negros, principalmente os coletivos negros de quebrada. A gente, em 2 horas, não dá muitas vezes para a gente trabalhar todo o conteúdo que a gente quer e muito mais a dissertação dele, que tem muito mais aspectos. Até à noite a gente vai ver se muda um pouco a dinâmica para que você possa falar mais dos coletivos, tá? Mas eu quero agradecer muito ao Tiago essa apresentação. Esse tema dos coletivos, o Tiago é um desbravador, ele torna isso possível de ser trabalhado pela universidade, né, Tiago? Você sabe que depois de você vai vir aí uma galera estudando coletivo, né? Ele mesmo é membro de coletivo. E aí eu queria passar para o Leonardo fazer uma avaliação aí dessa fala linda do Tiago. O Tiago fazer as considerações finais e já convoco a Sara daqui a pouco para abrir o microfone para orientar vocês com relação aos grupos. Leonardo, a palavra é sua. Bom, acho que o que eu tinha que dizer eu já disse, mas eu acho bem interessante, e eu lembrei, eu não tenho lido ainda muito sobre esses movimentos aqui na Colômbia, mas ele surgiu mais ou menos também pela volta dos anos 40, e aqui também se usa esse termo de negritude, sim? E até os anos 80, essa palavra negritude, que eram as negritudes, ou os movimentos de la negritud, foi sempre usado, mas aí de novo eu caio nessa questão de como o governo aqui, então começa, e eu acho que isso no Brasil existe, mas não é tão presente, que é quando deixamos de falar sobre a negritude, sim? Tem um reconhecimento político, o movimento negro tem esse reconhecimento político, mas aí começa então a se falar sobre afrocolombiano, sim? Movimento afro, que é o nome imposto pelo governo. Eu penso assim, a ideia de usar afro como reconhecimento político e não negro, que era essa própria autodeterminação, é somente, eu acho, não sei, em parte, tipo, como que a palavra negro siga se usando aqui como um insulto, como racismo, ao invés de poder se empoderar como um movimento negro, sabe? Então, colocam essa outra palavra afro para não mudar o sentido da palavra e da carga histórica e tudo isso, do que como se usa aqui a palavra negro, porque aqui negro tipo, ainda a gente tem certa, não sei como falar isso, certo distanciamento de se apropriar do termo. Eu falo a gente como eu, não? Porque os movimentos negros, aqui é muito interessante isso, eles se reconhecem como movimentos negros, mas a política, então, vai colocar a palavra afro, e então aí também começa outro tipo de racismo na sociedade, porque então vão falar, o dia não está negro, sino que o dia está afro. E, tipo, esse tipo de piada, então, é uma coisa, assim, bem complexa aqui, porque aqui acho que esse reconhecimento, esse processo de racismo aqui na Colômbia, começando pelo uso desses termos de negritude, de negro, de afro, é ainda um processo que está aí nesse caminho, e então é isso que eu queria apontar, né? Tipo, como os processos, como esse tipo, porque eu achava que negritude somente se vai usar aqui na Colômbia, e não, tem negritude, né? Em português até. E então, cada processo é diferente, mas é por isso que eu falo muito
sempre disso, né? De como o excluído é representado e não se representa, e como o governo aqui, as políticas aqui, tiraram o uso do negro, que já estava se construindo, e botaram afro, mesmo que o movimento não queria. E então, é muito complexo, né? E assim, gente, a gente aqui muitas vezes não vai concluir discussões, mas apresentar para que vocês possam se estimular a refletir e a levar isso para outros contextos.